conversas, né, sobre músicas, conversa agradáveis. Tá? E você é um cara que entende do assunto e conversa muito bem. Eu tento. Estudei durante muito tempo. Estudei esse instrumentinho aqui. Olha só que barato, bicho. Aqui, ó, esse instrumento aqui foi o primeiro contato musical que eu tive na minha vida foi com esse instrumento. Aliás, com esse instrumento mesmo. Tem 51 anos esse instrumento. Eu ganhei da minha mãe quando eu tinha 5 anos de idade, em 1971. Que marca é? Yamaha. Yamaha, olha só. Uma Yamahinha de então plástico. Então daquelas é de... É, daquelas ainda de, fina. Não. Ela tem... É um instrumento que não tem fim. Você faz... Porque... E como você faz os cromatismos nele? Ah. Mas ele é desafiador, mas né? Faz, ó, vou te falar, cara, uns 40 anos que eu não toco esse instrumento. Não, deu pra perceber. Porque tem na verdade, tem uma técnica, por mais leve que seja, por mais fácil que possa parecer, existe uma técnica para ela. Porra, né? claro. Portanto que a música barroca, né? Os grupos... Eu tinha uma amiga, Natália, na faculdade. Eu fiz composição e regência na FASM, Santa Marcelina. E, pô, o mais legal, que para mim foi o grande aprendizado, foi eu interagir com músicos que não eram do heavy metal. Essa é a grande jogada, né? Você como é que se fala? Compartilhar linguagens diferentes, né? Pois é. Da mesma coisa. E a Natália, ela estudava flauta barroca, que basicamente são diferentes tamanhos, vamos dizer, daquilo, né? Eu tenho uma contralto também, que é uma flauta um pouco maior, mais de madeira, grossa, geralmente, de madeira. com som bonito pra caramba. É bonito demais. Muito legal. Eu gosto muito. E acho que a flauta doce, ela é uma pauta à parte, porque já falou-se aqui no Amplifica sobre educação musical, que a educação musical no Brasil ela tem que mudar, etc. E muitas vezes foi usado a flauta doce como para exemplificar que ela está errada hoje, né? Porque a flauta doce acaba afastando, é muito chato, muito difícil. Então não é, acho né? que um amante da flauta doce como você pode falar com mais propriedade. Na verdade, a flauta doce é um instrumento como outro instrumento qualquer. Você vai conseguir tocar as músicas que você se propuser a tocar dentro da limitação do próprio instrumento. É um instrumento que tem 2 oitavas, ele não foge muito disso, mas nenhuma música tem mais do que 2 oitavas. As melodias. As melodias não tem. Então você pode tocar qualquer música. O que você quiser tocar, você toca. Você toca qualquer música, entendeu? Que legal. E a lógica dele? Claro. Que nem a lógica do saxofone. Isso que eu ia te perguntar. A digitação da flauta é uma digitação muito familiar à digitação do sax, do saxoprano, inclusive, né? Porque o saxoprano ele é frontal, ele é um instrumento que não é cego, né? A flauta transversal é um instrumento cego. Você está tocando, você não está vendo os dedos, né? Diferente de guitarra, diferente de piano, né? Que você vê o que você está tocando. Verdade. A flauta transversal nunca tinha parado para pensar nisso. A flauta transversal é um instrumento cego. Eu quando estudava a flauta transversal, que é esse instrumento aqui, eu tocava olhando para o espelho para ver postura de dedo, se os dedos estão curvinhados, se estão retos, se está para cima, para baixo, e tal. Então eu tocava olhando para o espelho. Então, entendi. E eu não tenho essa noção de digitação, de olhar a digitação. Então eu ficava no espelho. Aí depois você vai se acostumando, você vai pondo o dedo, você já sabe mais ou menos como é que é. Tá, pelo tato. Aí é pelo tato, exatamente. E como foi esse caminho? Você falou que aquele foi o seu primeiro instrumento, a flauta doce. Quantos anos você tinha? Então, eu assoviava com 1 ano. Meu primeiro instrumento foi o assovio. Então os pais falaram, puta, esse moleque e aí tem que botar pra... a minha mãe... Porque eu sou de uma família de pianistas, né? Todo mundo na minha família é pianista. Olha. E aí quando eu era moleque, eu sou o caçula, eu já assoviava com 1 ano e minha mãe falou, o Deriquinho vai tocar, vai fazer alguma coisa, né? Porque é muito musical. Blá, blá. E aí eu transferi o meu assovio, minha mãe, né? Para um instrumento de sopro, porque eu já tinha essa tendência. Então ela me deu essa flauta aqui. Então eu saí do...
Ah, tá. Era uma vamos dizer, uma extensão. Um caminho quase que óbvio desse desenvolvimento. E aí daqui eu passei para cá. Ah, tá. Então, mas a chave da flauta transversal é diferente? Não, tipo de mesma chaveamento. Coisa também. A única coisa que muda é essa transferência de dedo do si pro dó. O resto é igual. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, igual. Tá. O dó na flauta é aqui e o dó aqui é aqui. Isso então, confunde, talvez? Porque é médio, pouco. Porque depois aqui o sax é igual. Ah, tá. Então aqui tem muito mais a ver com o saxofone do que com a flauta transversal. Mas também é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Então a digitação é uma digitação única para todos esses instrumentos na base. Tá. Só muda a emissão de ar, diafragma, postura, embocadura, aí isso tudo muda. Por exemplo, eu sou flautista de formação, então eu tenho um estudo de flauta erudito. Então, som limpo, emissão, manter a nota longa, a estabilidade. Exatamente, então isso tem a estabilidade e tal. E essa embocadura aqui acaba com essa embocadura aqui. Ah, é? Porque caleja. Então, aí eu tive que adaptar. Então, eu tenho uma relação de palheta com boquilha, que a minha palheta é mais mole, então eu não faço tanto esforço de boca para conseguir tocar. Então, por exemplo, essa minha relação de palheta com boquilha, a maioria dos saxofonistas não tem, porque é mole demais. Ah, é? Mas eu toco assim porque me facilita tocar flauta depois. Cara, mais uma coisa que a gente tem em comum. O quê? Essa coisa... Você tem palheta mole também? A minha palheta que eu uso na guitarra é uma palheta de violão bem mole. Bem mole mesmo. Que também é uma coisa que não é todo guitarrista que faz. O guitarrista de rock, geralmente, usa palheta grossa e dura. Exato. Eles têm esse fetiche. Então, mas deve ter uma eficiência, né? Não, tem. Então. A grande verdade é que eu acho que eles palhetam mais fraco, talvez, entendeu? No meu caso, é justamente para preservar a minha embocadura. A boca mesmo, A boca mesmo, porque não faz muito calo. Faz, mas faz menos. Certo. Então, por exemplo, quando eu fico muito tempo sem tocar, tipo 2 horas, né? Esse cara que toca todo dia. Não, mas assim, por exemplo, tirei férias, né? Vou viajar. Eu não viajo com cachimbo, né? No máximo eu viajo com a minha flautinha. Então o cachimbo fica em casa. Então eu fico tipo 1 mês sem tocar. Quando eu volto, cara, rasga tudo aqui dentro. É mesmo.